E ela é retratada na Bíblia por 300 vezes. Mas a vinda de Jesus é essa que nós esperamos, essa que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Ela é tratada na Bíblia 8 vezes mais. Nada menos que 2.400 vezes a Bíblia faz menção que Jesus um dia vai voltar. Aleluia! Muitas pessoas esperam, irmãos, quando você vai estudar a volta de Jesus, existem muitas correntes de pensamento acerca da volta de Jesus. Existem pelo menos 3 grupos de pessoas que pensam diferente, entendem diferente a maneira que Jesus vai voltar. Existe aquele grupo de pessoas que, estudando a palavra de Deus, eles acreditam, assim como eu e muita gente acredita, que Jesus vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Esse grupo de pessoas é chamado aqueles que são pré-tribulacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que a igreja, que eu e você não vamos passar pela grande tribulação, mas seremos arrebatados. Não veremos o Filho de Deus vindo na glória, como está dizendo o texto que insere a volta de Jesus. Mas nós estamos lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando Paulo diz assim: o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados juntos até os ares para encontrar com o Senhor. Glória a Deus. Existe um segundo grupo de pessoas que estudam a palavra de Deus, que acreditam que Jesus vai voltar na primeira metade, na metade da grande tribulação. Depois que começar a grande tribulação, 3 anos e meio depois, Jesus volta na metade e leva a igreja, ou seja, a igreja passa pela metade. Esse grupo de pessoas é chamado os middle, médio tribulacionistas, aqueles que acreditam que Jesus vem na metade da grande tribulação. E existe um terceiro grupo de estudantes da palavra de Deus, que acreditam que Jesus vai voltar no final da grande tribulação. E essas pessoas são chamadas de pós-tribulacionistas, pessoas que acreditam que a igreja vai passar todo o sofrimento da grande tribulação, que a igreja vai estar aqui na terra no tempo do anticristo, que a igreja vai ter que dizer não ao chip, digamos assim. Mas uma coisa interessante, quando nós estudamos a palavra de Deus, não importa que eu acredite que Jesus vem antes da tribulação, não importa que eu acredite que Jesus vem na metade da grande tribulação, não importa que eu acredite que Jesus vem no final da grande tribulação, o que importa é que eu esteja preparado para a hora que Ele voltar. Por exemplo, se eu acredito, como a maioria dos estudiosos acreditam, que a grande tribulação é a semana 70 que o profeta Daniel profetizou acerca de Israel, e eu não sou israelita, eu sou gentio, e que esse período da igreja é um período que não tem tempo contado, porque quando alguém perguntou para Jesus quando é que vai acontecer a sua volta, Jesus disse assim: daquele dia e hora quem sabe é só papai, nem eu não sei. Porque esse tempo da igreja, Deus ainda não disse, vai ser daqui a 1 ano, 10, 20, a longanimidade de Deus que vai marcar a hora. Quando Jesus disse isso, Jesus não está dizendo, papai tem segredo para mim, não. Jesus está dizendo, papai ainda não marcou, não. O amor dele está dizendo, vou esperar, vou esperar, vou esperar, vou esperar. Aleluia! Glória a Deus! E quando eu estava lá na minha casa, eu acho que eu sou a pessoa que mais sofre para pregar na face da terra, porque eu só sei de mim, né? Eu estudo, e o Espírito Santo deixa eu sentar aqui na cadeira para dizer, é isso aqui que você vai falar. Aleluia! E eu estudei várias coisas acerca da vida de Jesus, e esse texto de Lucas 17, o texto que fala dos dias de Noé e os dias de Ló, eu comecei a estudar esse texto. Existe uma coisa em comum, uma coisa comum entre os dias em que Noé viveu aqui nessa terra, e viveu 950 anos,
E os dias que Ló viveu aqui nessa terra, a Bíblia diz que nos dias de Noé e nos dias de Ló, as pessoas viviam a rotina normal. As pessoas comiam, bebiam, casavam, vendiam, davam-se em casamento. Alguém vivia uma rotina normal, uma rotina correta, outros viviam a rotina incorreta. Mas existia uma coisa tremenda naqueles dias, que era o pecado. O pecado, como você vê hoje, talvez você olha hoje e diz assim, puxa vida, mas que terrível está o pecado. Se nos dias de Noé, se nos dias de Ló tivesse televisão, tivesse internet, era a mesma coisa que hoje. Não era diferente. A diferença hoje é que nós sabemos de tudo, né? A diferença hoje é que nós temos acesso a tudo. Mas quando eu estudava sobre isso, o Espírito Santo me chamou a atenção para um detalhe interessante. O mundo é tudo igual. O mundo continua vivendo como se Deus não existisse. Só para você ter ideia, a palavra ímpio quer dizer aquele que vive como se Deus não existisse. Está nem aí para Deus. Ele levanta de manhã, já tem os projetos desse ano. A Bíblia diz, Jesus disse que tinha um homem rico, e aquele homem fazia os seus projetos, e ele não lembrou nunca que tinha uma alma. Ele diz, eu vou plantar e vou produzir bastante, vou colher, vou arrebentar meu celeiro, vou construir outro, vou encher, vou viver regaladamente. Mas Deus disse, que loucura é isso, meu filho? Porque o que vai acontecer da tua alma se você morrer essa noite? Então Deus, nós sabemos que o mundo é tudo igual, não é diferente não. O mundo de Ló, o mundo de Noé, tudo igual. Mundo de pecado, mundo de rotina, mundo sem Deus, mundo que não está nem aí para a palavra de Deus. Se nós fôssemos falar sobre isso, por exemplo, era um tempo de violência, era um tempo de imoralidade, era um tempo de corrupção, era um tempo onde o egoísmo prevalecia, como o apóstolo Paulo diz que seria agora. Mas quando eu estava olhando para esse texto, o Espírito de Deus disse para mim, eu quero que você veja que aí nessa história, Jesus está chamando a atenção, ele está dizendo que nos dias que vão anteceder o arrebatamento, nos dias que vai anteceder a vinda dele em glória, no final da grande tribulação, os dias finais, Jesus está dizendo que haveriam na terra duas igrejas, dois tipos de crente: o crente Noé e o crente Ló. Eu disse, eita Deus! E o Espírito de Deus começou a falar para mim. Quando você olha a vida de Ló, vamos falar de Ló primeiro, viu, irmão? Quando você olha para a vida de Ló, o nome Ló quer dizer mirra. Sabe o que é mirra? Mirra é essa resina cheirosa, né? Que nós usamos na igreja para fazer o azeite, para ungir as pessoas. Você cheira, que coisa gostosa, cheirosa, né? E quando você olha para o crente Ló, você percebe que todo crente, Deus chama um crente, Deus revela-se um crente, Deus revela a sua palavra, revela a sua vontade para uma pessoa, e ele tem um objetivo só: que esse crente seja verdadeiramente crente. Aleluia. E todo crente verdadeiramente crente, a Bíblia diz que ele tem um perfume, ele tem um cheiro de crente. Aleluia. Onde ele passa, aquilo ali vai levando tudo. Só para você ter uma ideia, Jesus tinha esse perfume. O evangelista Marcos diz que quando Jesus entrou no barco para atravessar o mar da Galileia, capítulo 4 de São Marcos, Marcos diz que Jesus estava atravessando o mar da Galileia. Jesus tinha um objetivo: salvar uma alma lá do outro lado. Tinha um endemoniado lá em Gadara, aquele homem que a Bíblia diz que ninguém conseguia prender, segurar aquele homem. Aquele homem vivia nos sepulcros, podia amarrar, podia prender, com o que fosse, ele quebrava tudo, ninguém aguentava aquele monte de demônio. E quando ele entrou no mar da Galileia, veio aquela tempestade era contrário aonde Jesus ia, mas os discípulos. E quando aquela tempestade foi repreendida por Jesus, e o vento começou a soprar a favor do barco, e Jesus chegou na beira do barco, no outro lado do mar da Galileia, que Jesus desceu, o perfume já tinha ido na frente. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele endemoniado, que ninguém podia com ele veio enjoelhado dizendo: tu és o Filho de Deus, porque perfume foi na frente. Aleluia. E quando Deus disse que Ló é crente, quando Jesus disse que Ló é crente, Jesus disse, os dias de Ló, Jesus está dizendo, e Ló era para ser assim. Só que acontece que Ló tem um segundo significado.
Ló também quer dizer aquele que é levado pelo vento, não por um vento qualquer, por vento de doutrina. Nós vivemos hoje um tempo que a Bíblia diz que os homens não suportam mais a verdadeira, a sã doutrina. E a Bíblia diz que eles amontoam para si doutores, amontoam pessoas segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos. E eles vão para um lugar onde eles vão escutar aquilo que faz bem a eles. E essas doutrinas que são pregadas são as famosas doutrinas da prosperidade. Doutrina de que Deus é empregado do ser humano, de que você aceita Jesus e Jesus é seu advogado e Deus é seu empregado. E você entra na igreja e aquele pastor mentiroso, porque é isso que é quem prega esse tipo de doutrina. Ele diz que Jesus vai abençoar e a visão dele é horizontal, ele só enxerga esse mundo, ele só prega as coisas boas desse mundo e esquece que ninguém leva nada desse mundo. Aleluia. Glória a Deus. Mas acontece que Ló e a mirra, irmão, a mirra, você olha para mim e fala, poxa, que negócio cheiroso. Que negócio cheiroso. Mas você não sabe quanto custou para ficar cheiroso. É a árvore, e as pessoas colhem os galhos daquela árvore e levam para o pilão, levam para o triturador e amassa. A resina, o cheiro só sai depois de triturado e de amassado. Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo que um crente, para ser produtivo em termos de você olhar para o crente e ele influenciar positivamente, que esse é o bom perfume, tem que ser um crente provado. Tem que ser um crente que o inimigo trabalhou, fez tudo o que queria para acabar com a vida dele e não conseguiu. Deus colocou ele nas mais variadas provas, apostando, acreditando que ele ia passar, e ele passou. Aleluia. Glória a Deus. Mas Ló também levado pelo vento. E quando você começa a estudar a história de Ló, você percebe que Ló, quando Jesus insere Noé e Ló, Jesus coloca os dois, como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló. Jesus está dizendo, vai ter um crente verdadeiramente espiritual e vai ter um crente material e carnal. Porque quando você começa a aprender sobre Ló, você percebe que Ló, ele anda na garupa de Abraão. Abraão chega em Siquém, a Bíblia diz que Deus aparece a Abraão, e Abraão constrói um altar em Siquém. E Abraão oferece sacrifício de quem? Toda vez que você vê Abraão fazendo algo no sentido de adorar a Deus, de agradar a Deus, você não vê falar de Ló. Ló está na sombra de Abraão, é aquele crente que aonde o pai vai, ele vai atrás. Aonde o esposo crente vai, a mulher vai atrás. Aonde a esposa crente vai, o marido está na garupa. Mas vai chegar um dia que Deus vai separar esse negócio. Você está entendendo? Nada fica dentro da casa de Deus. Hoje de manhã você estava falando isso. Nada fica dentro da casa de Deus se Deus colocar na prova. Deus diz, chega de ficar na garupa, chega de ficar na sombra, eu vou te soltar para ver o que vai dar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que um dia, eu tenho que adiantar a história, os pastores, a terra fica pequena para os pastores de Abraão e para os pastores de Ló. E Abraão diz assim para Ló, meu filho, você pode escolher. E aí você vê pela primeira vez a qualidade de um crente materialista. A Bíblia diz que Ló levanta os olhos e vê a campina de Sodoma. Ele só vê o que é interessante. Ele esquece que Sodoma é a cidade do pecado. Ele esquece que Sodoma é a cidade da promiscuidade, do homossexualismo, da prostituição. E a Bíblia diz que Ló diz, eu quero isso aqui, ó. Os meus olhos estão olhando e vendo que é bonito. Isso é ganância, isso é cobiça. E a Bíblia diz que Abraão disse, você escolheu, está escolhido. Você escolheu, está escolhido. E Abraão vira as costas e Deus diz assim para Abraão, Abraão, você viu que ele escolheu? Vi. Pois é tudo
tudo que Ele escolheu eu vou dar para você, mas não é agora não, é quando eu limpar o pecado desse lugar. Aleluia. Porque quando os filhos de Israel, a verdadeira descendência de Abraão, tomou conta daquele lugar que Deus tinha prometido para Abraão e que Ló tinha escolhido, Deus já tinha purificado aquele lugar de tudo que tinha purificado. As pessoas materialistas, meu irmão, eles vivem nesse mundo e dizem assim, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Nesse mundo cheio de disputa, nesse mundo cheio de dificuldade, cheio de uma concorrência desleal, eu quero, eu quero, eu quero. E Deus diz assim, o crente espiritual, a Bíblia diz que Deus prometia para Abraão, que Abraão via o céu. Mas o crente espiritual, a Bíblia diz que um dia Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Uma terra onde não tem essa concorrência, não tem esse pecado, não tem isso aí. E Deus vai dar para mim e para você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Porque tudo tem a hora e o tempo de Deus trabalhar. Aleluia! O crente materialista, como Ló, você começa a estudar a vida de Ló, você fala, Jesus tem misericórdia. O crente materialista está mais interessado na prosperidade material da família dele. Porque todo mundo, irmão, que trabalha aqui na face da terra, todos nós, você compra uma casa, você compra alguma coisa, você tem propriedade, você sabe, isso aqui vai ficar para quem? Isso aqui vai ficar para os meus filhos. Não é verdade? Todo mundo sabe disso, porque quando você morre, você não leva nada. E Ló era esse tipo de crente. Ló diz, eu tenho que ganhar, eu tenho que adquirir. E a Bíblia diz que ele foi armando as tendas dele e entrou para dentro de Sodoma, já morava lá dentro. Você olha Ló, de repente Ló é juiz da cidade de Sodoma, ele é grandão. A Bíblia diz que ele sentava na porta da cidade. E aí você pensa, poxa vida, às vezes você olha, irmão, uma pessoa, um crente, e você fala, Deus está abençoando aquele crente. Olha onde é que ele está, ó. Ele está lá na Assembleia Legislativa, ele está lá no Senado, ele está lá não sei aonde. Se ele não for Daniel, você vai ver o que vai acontecer com ele. Se ele for Ló, você vai ver. É verdade. Você está entendendo? E você conhece a história, a Bíblia diz. Aleluia. Irmão, se Pedro não tivesse falado que Ló era justo, eu não ia acreditar no negócio desse. A Bíblia diz que um dia Abraão está lá na sua casa, irmão. Estou cortando história, porque o tempo de pregar não dá para tudo isso. Um dia Abraão está na casa dele, e de repente ele olha e está vindo 3 homens lá, ó. E a Bíblia diz que Abraão está sentado na porta da tenda, ele se levanta e diz assim, daqui de casa não vai passar não. E aqueles homens chegam, Abraão diz, vem cá, o sol está quente, você ainda está com fome, está com sede, entra na minha casa, entra na minha tenda. E eu vou mandar a esposa fazer comida, botar água para vocês tomar, vocês vão se refrescar, depois vocês seguem viagem. E aquelas 3 pessoas, aqueles 3 homens que entrou na casa de Abraão, 2 eram anjos e 1 era o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz que de repente aquele Filho de Deus, aqueles 2 anjos, depois de comer, depois de beber, interessante isso, né? Eles seguiram viagem e foram para Sodoma. Mas aí aquele que ficou com Abraão, a Bíblia diz que Abraão começou a orar, e Abraão começou falando assim, Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Deus disse, eu jamais faria isso. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Deus, Jesus, Deus, Ele fica na casa do crente. Aleluia! Lá na casa do ímpio que vai lá é anjo. Sabe por que vai lá? Porque o crente vive orando, Deus dá livramento, Deus dá livramento, Deus dá livramento, Deus dá livramento. Aleluia! Se você perguntar para mim, por que Ló foi salvo? Deus não foi lá não. Os anjos foram lá porque Abraão intercedeu. Glória a Deus! Se não tivesse alguém para interceder a Deus pela vida dele, tinha morrido lá dentro daquela cidade. Um homem que nasceu para ser mirra, para cheirar.
Aquela podridão do pecado de Sodoma acabou com o cheiro dele. As duas filhas não eram crentes, a mulher não era crente. Isso é o maior fracasso que existe na vida de um verdadeiro crente. Quando ele diz para ela assim, ó, minhas filhas, Deus vai destruir essa cidade, ninguém acredita. Que Deus é esse? O dele. Você já pensou, você é crente, você chega e prega para o seu filho fala, que Deus é esse? É o seu. Será que ele vai fazer mesmo? Será? Deus é fiel. E você conhece a história. A Bíblia diz que Ló ficava ali. As filhas dele iam casar com aqueles homens lá de Sodoma. Está tudo certo, né? Crente materialista, ele fala assim, minha filha é crente, mas o cara é empresário, deixa casar com ele mesmo, ele não é crente não, deixa assim mesmo. Crente fiel de Jesus, eu quero um crente para casar com meu filho e com a minha filha. Eu quero que continue sendo crente. A Bíblia diz que Ló está ali, ó. E quando os anjos viram que não vai sair mesmo, né? Os anjos pegam na mão dele, pegam na mão das filhas, pegam na mão da mulher e tira. Leva a força. Está levando por quê? Porque tem um crente que tem crédito com Deus de joelho dizendo, eu quero que você salve meu sobrinho. Porque Abraão, eu quero que o Senhor salve meu sobrinho. O Senhor disse que não destrói o justo com o ímpio, mas eu estou te pedindo para salvar ele. E Ló foi tirado de Sodoma. Mas se você perguntar hoje para qualquer pessoa na face da terra, onde que estão os descendentes de Jó? Não existe nenhum mais. E se você perguntar onde estão os descendentes de Abraão, lá está Israel segundo a carne, aqui está eu e você que somos filhos de Abraão pela fé. Oh, glória. Se eu estiver gritando muito, você pode? Mas o Espírito de Deus falou para mim assim, fica triste não, que tem um outro tipo de crente. Aleluia. Existe o crente Noé. A Bíblia diz, irmão, que quando Noé nasceu, o mundo estava corrompido como hoje. O pai dele olhou para aquele menino novinho ali e disse assim, vou botar o nome de Noé. Porque Deus vai dar descanso para nós. Uma hora Deus vai dar descanso para nós. Deus vai nos consolar. Ou seja, Deus vai nos visitar e vai nos resolver esse problema desse mundo que está nos envolvendo. Aleluia. Esse menino vai descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é deitar na rede. Descansar no Senhor é botar a tua confiança de que a palavra de Deus vai se cumprir. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que um dia Noé tinha 500 anos. Tem vida longa, né? Se você não acreditasse que a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus, você nem acreditava nisso, não é verdade? Noé tinha 500 anos e a Bíblia diz que Deus olhou e falou assim, meu Deus, a terra acabou. Deus olhou e disse, mas como que pode a terra desse jeito? Mas a Bíblia diz que Deus olhou e viu um pontinho lá no meio. A Bíblia diz que Noé achou graças, encontrou favor aos olhos de Deus. Aleluia. Deus olhou e viu que Noé era diferente de tudo aquilo que estava ao redor dele. A Bíblia diz que Noé era íntegro, Noé era reto, Noé era justo. E se você pegar essas três coisas e botar no liquidificador, lá na frente vai sair assim, Noé andava com Deus. Aleluia. Sabe o que é andar com Deus? Você pega essa palavra aqui e diz assim, eu vou fazer o que ela está dizendo. É isso que você vai andar com Deus. Você vai andar debaixo dos mandamentos, debaixo dos preceitos, dentro da vontade. Você vai procurar conhecer a vontade de Deus e viver ela. E a Bíblia diz que Deus chega para Noé e diz, Noé, eu vou destruir todo ser vivo da face da terra. Mas eu tenho um negócio para você, Noé. E a Bíblia diz que Deus entrega um projeto nas mãos de Noé.
Aleluia. Deus disse: eu quero que você faça uma arca, Noé. Você vai fazer uma arca de 135 metros de comprimento, mais ou menos essa é a medida. 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. 3 andares você vai fazer. E Deus disse para Noé: Noé, você vai usar madeira de acácia. Deus disse: Noé, você vai fazer de madeira de acácia, madeira de gofre, madeira de cipreste, é tudo a mesma madeira. E por que Deus faz referência a essa madeira? Porque essa madeira era madeira incorruptível. Aquela madeira que o cupim, que a traça, nada destrói aquela madeira. E aquela madeira que Deus está dizendo para Noé construir a sua arca, ela apontava para a humanidade do Senhor Jesus. Deus estava dizendo através da arca, está dizendo nessa noite: se você quiser ser salvo, se você quiser salvar você e a sua família, você tem que construir a sua vida baseada na vida de Jesus. Aquilo que o Cristo homem, a maneira que ele viveu, a maneira que ele comportou, a maneira como ele falou, a maneira como ele aceitou a vontade de Deus, viveu o que Deus queria, você também tem que viver. Aleluia. Glória a Deus. Aquela arca apontava para Cristo do Evangelho. Noé disse: está anotado, Senhor. Se eu quiser ser salvo, eu tenho que entender o mistério de que eu preciso fazer da minha vida uma vida correta, como foi a vida de Jesus. Por que eu falo isso para você nessa noite? A Bíblia diz que você e eu somos discípulos. Discípulo é quem que tem que imitar, aprender e fazer igual o mestre. Aleluia. Noé disse assim: mas o que, Senhor? Deus disse assim: depois que você botar as tábuas de cipreste, de gofre, de acácia. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita tradução da Bíblia para ter um desses nomes. Você vai betumar essa arca, primeiro por dentro, depois por fora. E o que era o betume? O betume era uma espécie de pinche. Era petróleo, naquele tempo ninguém sabia do petróleo, derivado do petróleo. Era um impermeabilizante que você usava para fechar os espaços que ficavam entre a madeira. Deus disse para Noé: faça assim, depois de você botar o madeiramento, ou seja, depois para mim e para você essa mensagem nessa noite, depois que você olhar para a vida de Cristo e dizer: eu vou viver exatamente como Ele viveu. Aleluia. Eu vou fazer exatamente como Ele fez. Deus disse: agora você tem que permeabilizar, você tem que vedar para que não entre nada para dentro. Primeiro por dentro, depois por fora. Isso aí aponta para a obra do Espírito Santo na vida do povo. Glória a Deus. Aleluia. Quando você aceita Jesus, irmão, toda a vida Deus é assim. Toda a vida Deus trabalha de dentro para fora. Deus nunca trabalha daqui para lá. Primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa que se converte chama-se regeneração. Primeira coisa que conta na sua vida aqui, ó, depois da justificação, que é lá no tribunal de Deus. A segunda coisa é a regeneração ou novo nascimento. E quem nasce de novo, quem é regenerado é o Espírito. Aleluia. Você pergunta para as pessoas do mundo, eles dizem: o homem é um ser trino, né? Um ser tricotônico. Aí vão falar: o homem é corpo, alma e espírito. Para Deus o homem é espírito, alma e corpo. Aleluia. E quando Deus muda o espírito do ser humano, é o ser humano que era idólatra, o ser humano que tinha uma consciência cauterizada, porque no espírito do ser humano está a fé e a consciência. A pessoa que não é convertido, ele não tem fé, ele é um idólatra, ele acredita em muita coisa. Ele acredita naquilo que se apalpa, naquilo que vê, naquilo que fala, naquilo que conta, mas tem que provar alguma coisa para ele. As pessoas que têm fé, não, elas não acreditam em nada palpável, elas têm algo que não é palpável aqui por fora, mas aqui dentro tem certeza. Aleluia. Você não consegue pegar fé, mas você sabe. Eu estava dizendo para os irmãos terça-feira lá em Queiros, talvez você disse assim: primeiro princípio da fé. Se eu disser assim: eu tenho fé em quem? Em Deus.
Primeiro princípio, se eu digo que tem fé, eu estou dizendo, eu conheço Deus. Conheço? Para muita gente conhecer, eu estou vendo aquela fotografia do irmão, conheço, já vi, tá, não é isso não, meu filho. Conheço Deus. Aí alguém pergunta para você, como é que você conhece Deus? Eu conheço por aquilo que Ele fez na minha vida, porque eu conheço o amor de Deus, eu conheço a misericórdia de Deus, eu conheço a fidelidade de Deus, eu conheço a misericórdia, eu conheço o que Deus fez na minha vida. Aleluia! Porque eu sei quem eu era e sei o que eu sou hoje. Eu sei que quem fez isso é quem? Deus. Aleluia! Então eu conheço, é suficiente para mim. Segundo princípio da fé, se eu digo que tem fé em Deus, eu conheço Deus. Segunda coisa, eu concordo com Deus. Deus falou, está falado. Se existe uma coisa, irmão, que Deus não negocia com ninguém, é quando Ele fala uma coisa, você vai dizer, Deus, não, Deus falou, está falado. Soberania, Deus falou, está falado, e acabou a conversa. Deus disse, Noé, faz uma arca. A Bíblia não diz que tinha um cara materializado, um homem ali. A Bíblia nunca diz isso. Quando a Bíblia diz que Moisés falava com Deus cara a cara, a Bíblia não diz que Noé estava ali olhando no olho de Deus, não. A Bíblia não diz isso, porque um dia Moisés disse assim, Senhor, deixa eu ver o Senhor. Se falar cara a cara, e esse cara a cara eu estou vendo, por que eu quero ver? Se eu já estou vendo. Então quando Deus fala com Noé, e Noé escuta a voz de Deus, significa que Noé conhecia Deus. Aleluia! Conhecia como eu e você conhece aquilo que Deus fez na minha vida. Eu seria um irresponsável se eu estivesse pregando o Evangelho aqui, se eu não tiver aquilo que o Evangelho diz, porque senão eu estou pregando a coisa que eu não tenho. O princípio do Evangelho pentecostal foi cantado um hino aqui nessa noite. Pedro e João vão entrar no templo. Tem um camarada coxo lá. E um coxo, irmão, não é um aleijado. Um coxo é um sujeito que tem dificuldade para andar. Coxear é você puxar da perna. O coxo é símbolo de dúvida. A Bíblia diz que nos dias de Elias, o povo de Israel não sabia se adorava a Deus ou adorava Baal. Aí Elias disse, até quando cocheareis? Se você soltar um coxo aqui, ele não vai conseguir em linha reta. Ele vai para lá, ele vai para lá, ele vai para cá. Ou seja, ele tem dificuldade, ele não tem convicção, ele não tem ser espiritualmente. É isso que significa. E a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo para entrar no templo. E de repente a Bíblia diz que aquele coxo diz assim, me dá uma esmola aí vocês dois. E a Bíblia diz que Pedro diz assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho aquilo que você quer, prata, ouro eu não tenho, mas eu tenho uma coisa que Deus me deu que é tão importante que eu posso te dar. Deixa de ser coxo, levanta e anda. Aleluia! Sabe o que Pedro estava dizendo? Pedro diz, até outro dia, até uns 50 e poucos dias atrás, 60 e poucos dias atrás, eu era igualzinho a você espiritualmente. Na mesma hora que eu dizia assim, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma hora que eu dizia assim, Senhor, ainda que todo mundo abandonar o Senhor, eu não abandono não. Na mesma hora que eu era muito crente, na mesma hora eu estava dizendo, nem isso aquele homem. Na mesma hora eu estava falando coisa que Jesus disse, cala a boca, Satanás. Isso é coxinha.